Bom dia, prezados amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero trazer um versículo lindo da Palavra de Deus. Está lá na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, quando o servo do Senhor, ao escrever o texto, fala sobre a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo, aprendendo com Cristo a enfrentar as provações diárias. E é um capítulo necessário para o nosso crescimento espiritual. No versículo 1 ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele vai colocar 2 pontos e vai continuar, mas eu quero parar aqui, né? O escritor, ele diz para nós que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, né? E é verdade, nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós estamos ao alcance dos olhares das pessoas, os vizinhos, os amigos de trabalho, colegas de escola. Estamos diante dos olhares, muitos olhares, pessoas estranhas, inimigos, amigos. Os anjos, né, estão ao nosso redor, creio nisso, mas sobretudo os olhares de Deus, o olhar de Deus. Ele que nos vê, Ele que nos acompanha com seu olhar eterno, olhar que alcança, que vê o mais íntimo da nossa alma. Então nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Mas eu creio que o que o escritor está querendo nos ensinar é que não é só o fato de não estarmos sozinhos, mas é que nós temos exemplos para observar. Pessoas, né, que viveram assim, desse jeito, daquele outro jeito, e foram abençoadas por Deus. Deus cuidou daquelas pessoas, né? Então nós temos os testemunhos dessas pessoas, mas também temos essas pessoas para testemunhar a nosso respeito, né? Dar testemunho ao nosso respeito. Então, por causa disso, porque não somos, né, ilhas, porque não estamos sozinhos, nós precisamos viver de tal maneira para fazer por merecer esta companhia ou essas companhias tão seletas e tão importantes. E ele diz: deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que nos atrapalha, essas armadilhas sutis que o mundo coloca diante de nós, as tentações de Satanás, as provocações do inimigo. Vamos deixar tudo aquilo que possa causar embaraço, que possa nos aprisionar. Vamos fugir dessas coisas, vamos evitar essas coisas, porque nós estamos debaixo dos olhares. É verdade, diante dos olhares, nós precisamos agir de tal maneira que se eu cair numa armadilha, que não seja por minha culpa, que não seja por minha causa, que seja algo armado pelo inimigo. É possível. Então vamos deixar todo o embaraço, qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer comportamento, né? Qualquer gesto que atrapalhe o nosso testemunho, isso é uma armadilha, isso é um embaraço. Então vamos deixar isso para lá. Diz também que precisamos deixar o pecado que está muito perto. É verdade. Nós somos fracos. Estamos sujeitos a cair constantemente no pecado. Nós somos pecadores por natureza. E o fato de termos sido alcançados por Cristo Jesus não nos livrou da possibilidade de pecar. Então, o escritor diz que nós devemos também, ao tempo que deixamos os embaraços, as tentações, devemos abandonar o pecado. O
pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus e o pecado atrapalha a nossa comunhão com o próximo. O pecado atrapalha o nosso testemunho e atrapalha também as testemunhas que estão nos acompanhando, que estão olhando para nós. Então deixemos todo o pecado, ele está muito perto, vamos fugir do pecado. Aí ele diz, e corramos com paciência a carreira que está proposta. Né? E foi proposta por Deus, Deus preparou, Deus tem um plano para nós, Deus tem uma carreira, Deus tem uma caminhada, e uma caminhada vitoriosa. Né? Então ele diz, faça isso com diligência, não faça isso devagar não, vamos correr na direção do bem, vamos correr na direção da vontade de Deus, vamos fugir do pecado, mas não olhando para trás não, vamos correr para frente, olhando para o alvo, olhando para Deus, é Ele que vai nos sustentar nessa corrida, né, para fugir do pecado e na corrida para os braços de Deus. E também para sermos testemunhas também de bênçãos para outras pessoas. Amados, todos nós sabemos que não é fácil ser cristão. Ser um crente verdadeiro não é fácil, mas é possível. Sabe por quê? Nós temos a ajuda do nosso Senhor. Quando nós corremos e fugimos do pecado, Ele nos abraça, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos alegra, Ele nos dá paz. Então, se eu corro, fujo do pecado e evito os embaraços da vida, eu estou me colocando nos braços do Senhor. Ele sim pode me aprisionar. Ele sim pode me prender para todo sempre nos seus braços. Ele é o Senhor. Ele quer o meu bem. Ele quer a minha vida. Então, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Querido Pai, que palavra maravilhosa o Senhor tem para nós nesse texto. E ela é a Tua palavra. E com o peso de ser a Tua palavra, queremos, ó Deus, colocar em prática na nossa vida, queremos obedecê-la. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Prepara-nos, ó Deus, para que possamos vencer. Ajuda-nos a vencer. Segura, Senhor, a nossa mão. Estamos correndo, Senhor, na Tua direção. Aceita-nos em Teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.